Olá, hoje a gente abre espaço para falar sobre um tema que desperta curiosidade, muitas vezes desperta medo e às vezes silêncio. A gente vai falar hoje sobre faculdades mediúnicas. O que é isso? O que é ser um médium? Né? Desmistificar um pouco tudo isso e como a gente faz para reconhecer esses sinais e também como a gente trata isso de uma forma natural e respeitosa. A Cleusa Zanella vai trazer todos os esclarecimentos para a gente aqui no programa sobre esse tema tão curioso e tão interessante. Fica com a gente então, porque o Espiritualidade e Outras Coisas está começando agora. Com a gente aqui no programa, a Cleusa Zanella, trazendo toda a sua expertise aqui, né, Cleusa? Sobre espiritualidade, sobre terapias integrativas. A gente faz esse papo aqui no programa, convidando todo mundo para participar, né, Cleusa? Tudo bem? Tudo bom, Julie? Muito frio hoje, né? Muito frio. Hoje, no dia da gravação aqui, a gente tá, né? Tá frio e chuvoso. Isso, né? isso E aí. também faz parte, né? A chuva e o frio. Então, falar sobre mediunidade, tem pessoas que têm medo, né? Da mediunidade. E mal elas sabem que todos nós somos médiuns, né? E essa é a primeira Querendo ou pergunta. não. Já queria te fazer assim, ó, já que a gente começar por aí, né? Se isso é um dom especial ou se todo ser humano tem algum tipo de mediunidade. A partir do momento que tem um corpo físico, tem um espírito que anima esse corpo. E só por isso nós somos médiuns. Por causa do espírito. Por causa do espírito. Um corpo sem espírito, ele não tem vida. Então, o que anima o nosso corpo é o espírito. E aí isso já nos predispõe a ter... Aí já fala que nós somos médiuns, né? Porque o que habita esse corpo é um espírito, uma centelha de luz, né? O que as pessoas acreditam, né? Então, só por isso nós somos médiuns. Porque o que é o corpo? Carne, matéria. O que é o espírito? Luz. Então, a conexão do corpo e do espírito que faz com que a gente ande, fale, se comunique, né? Então, o espírito é que está animando esse corpo. Então, a partir daí, entende-se que todo ser encarnado é médium. É médium. A diferença reside aonde, quando a gente fala de uma mediunidade? A diferença é que uns têm uma mediunidade aflorada, né? Às vezes como missão. Outros têm a mediunidade como karma. E outros têm sensibilidade, mas não vêm para trabalhar com isso, para olhar para isso, e aí fica mais no concreto. São E como tá se tudo fossem bem. níveis de abertura. De abertura, né? Então, eu tenho mediunidade aflorada desde criança, porque para mim é missão. Eu venho para trabalhar com isso, para ajudar as pessoas com isso, né? Então, para eu me comunicar com o plano espiritual é muito fácil, né? O que para muitos não é. Sim. Né? Então, se eu vou perto de alguma pessoa e tem alguém ali, eu sei falar quem está ali. E eu faço muito isso com familiares, com Você pessoas visualiza, que já partiram. Cleusa? Eu Você visualizo e eu ouço. Como é que chama? Isso é médium? Eu sou médium de psicofonia e sou médium de passagem ou médium de incorporação. Certo. Eu dou a passagem para o espírito se manifestar e falar através de mim. E sempre foi fácil assim e claro para você definir? Sempre, porque como a minha mediunidade é aflorada, eu não tinha o controle, né? Então, acontecia coisas comigo, que a gente ia para o hospital correndo, chegava lá, virava do avesso e não tinha nada. A sua família se apavorava? Sim. Mas, né? por exemplo, você consegue citar um exemplo, assim, do que acontecia contigo e que você ainda não sabia que era mediunidade? Eu sentia dor que não é minha, eu enxergava espíritos que estavam ali me pedindo socorro, me pedindo ajuda. Eu não sabia ajudar, imagina, então eu ficava apavorada com isso, né? E eu venho do catolicismo muito forte,
Então, até se acreditava que existia outras coisas, mas não se imaginava que era do jeito que era, né? Sim. Então, eu, com 5 anos, eu acordava na madrugada, chamava o pai, porque tinha gente dentro do meu quarto. Eu Hum. dormia com a minha irmã, ela não enxergava, eu enxergava, né? E era muito real, É é real, muito é real. real, aham, né. Então isso ao longo da vida eu fui buscando conhecimento, porque tu tem que buscar conhecimento, porque mediunidade sem conhecimento ela gera dor, ela gera sofrimento, ela gera charlatanismo, porque tu te Olha! deixa levar. Porque assim, ó, é muito curioso e faz parte da curiosidade humana, Sim. né, Cleusa, você entender ou buscar aquilo que vai além, né? Em Uhum. todas as culturas, tradições, tem muito disso, né? Em você prever, vamos imaginar aqui, assim, prever o futuro, saber ler aura, ler energia, tem Prever muito o disso. futuro é algo bem complicado, gente, É, porque o futuro a gente muda. é a gente que faz, né? Depende das nossas ações, somos nós que fizemos. Então, eu sou uma pessoa que eu sempre falei muito do passado, do porquê que você está passando por situações agora, e falei muito do agora, o que você precisa fazer para melhorar. Certo. Eventualmente, vem algumas coisas do futuro, mas eu sempre digo para a pessoa: "Ó, eu estou te falando porque está vindo aqui, mas lembra que o futuro é você que faz." Perfeito, perfeito. Então tem que ter muita atenção, né? Muita atenção e muito cuidado, porque quando você trabalha com pessoas e com o lado espiritual, tu tem que ter muito cuidado com o que você vai passar para a pessoa, porque depende do que ela vai entender, vai gerar sofrimento. Tem mensagens que você recebe do teu mentor, dos teus mentores, Cleusa, e que você percebe na hora que a pessoa não está pronta para ouvir aquilo e você não fala? Tem muitas coisas que o meu mentor coloca e eu sei que eu não posso colocar porque a pessoa ainda não está pronta, né? Como tem coisas que já aconteceu de o meu mentor foi uma senhora muito mal lá, e ele me fala: "Ó, ela não tem muitos dias de vida." Como é que eu vou falar isso Como é? para a pessoa? Eu não Olha, falo. filha, você vai morrer. Não, eu não digo, eu digo para né, aquela situação específica, eu disse para ela: "A senhora acredita que a senhora pode se curar?" "Sim, eu acredito." "Então a senhora vai se curar, porque para Deus nada é impossível." E eu vejo a senhora muito bem. Então, acalma o Uhum, coração, acredita, confia que a senhora vai ficar muito bem. uhum, Principalmente pessoas de idade, porque uhum. eles têm medo de morrer. E quando eu falo, ó, a senhora vai ficar bem, ou o senhor vai ficar bem, o senhor só precisa acreditar, eles desligam disso e aí, se eles têm que partir, eles partem. Certo. O fato de você dizer para ela que ela vai ficar bem, não é uma informação, Errada. errada, Não, porque porque ela vai ficar ela vai bem. ficar bem. Agora, se é nesse plano ou se é em outro plano, a decisão é de Deus, Sim, né? é de Deus. A nossa hora, nós sabemos. Sabia que nós sabemos? A gente só não lembra. A gente só não Ah! lembra. Então, o que que é morrer, gente? É dormir e acordar do outro lado. A gente ensaia para morrer todas as noites, quando a gente vai dormir. Por quê? Porque o nosso espírito sai do corpo. É mais ou menos assim o É mais ou processo da menos morte. assim. Uhum. Por isso que tem muitas pessoas, isso a gente vê muito lá na casa espiritualista, onde eu trabalho, na mesa mediúnica, que é um pronto-socorro espiritual, muitas pessoas que partiram e não se deram conta que partiram. Não foram E não avisadas? sabem o que está acontecendo. Ah, é? Porque às vezes morreu de um infarto, às vezes o aneurisma faz muito isso, tá aqui, Uhum, de repente não tá uhum. mais, e eles não se dão conta. Mas Mas aí eles estão tristes porque a família não ouve, porque ninguém conversa com hum, eles, porque estão chorando muito, falando dele, mas ele tá ali.
Que interessante isso, porque o espírito vai levar um tempo para processar aquilo tudo, assim. Isso, demora um tempo. E aí entra o trabalho do médium, de fazer como, assim, Cleusa? De fazer o E quê? aí, quando acontece isso, a gente conversa com o espírito, explica para ele o que aconteceu. E às vezes eles questionam, não, mas não pode ter acontecido. Estava assim, assim, assado. Eles contam com riqueza de detalhes. E aí a gente explica. Mas o senhor não está se sentindo vivo? Sim, eu estou sentindo. Então, o senhor percebeu que a vida não termina com a morte? Ai, olha só. É com amorosidade, porque aquele espírito também está em desespero, porque não consegue entender o que aconteceu, Que curioso né? isso. Então, mediunidade, a mediunidade como missão é fazer o que eu faço. Eu trabalho com isso, eu auxilio as pessoas com isso, como muitos, né? Aí tem as pessoas que são sensitivas, que têm a sensibilidade, Uhum. mas que não querem trabalhar, mas têm a sensibilidade, né? E que não vêm, às vezes, para trabalhar, né? Sim. Às vezes, no próprio trabalho teu, tem aquela pessoa que chega, meu Deus, Cleusa, todo mundo vem desabafar comigo. E às vezes eu nem sei o que falei e a pessoa chega e me agradece porque a palavra que eu dei ajudou e eu nem sei o que que eu estou fazendo. Olha, Então, é uma médium pronta que ela ajuda com o poder da palavra, certo. né? Ela vai Uhum. dar, vem aquela intuição e ela passa, e a pessoa fica em paz, se sente bem, né? Intuitivamente o mentor falou para ela no Uhum. ouvido dela e ela repassou e a pessoa ficou boa, Uhum. né? Acontece muito comigo isso. Claro, Júlia, E porque tu é médium, assim, eu tenho essa sensibilidade de chegar num lugar, sentir a energia, né? Uhum. Mas eu não vejo, não. Agora, tem alguns textos, Cleusa, né? Só entrando aqui, dividindo um pouquinho da minha experiência pessoal, né? Claro. Alguns textos que eu escrevo, como eu sou jornalista, gosto muito de escrever, que eu sento, principalmente quando eu tô num momento de meditação, que eu tô mais calma, oração, Uhum. eu tenho muita vontade de escrever. Eu vou lá, escrevo um texto e ele tem começo, meio e fim. Eu sinto quando, né? Uhum. Quando é seu e quando não é só Isso, seu. isso. E aí Isso eu aí. sento, escrevo começo, meio e fim e pronto, terminou o texto. Toda pessoa que escreve, ela é só ela ler que ela vai ver que tem palavras que não são delas. Hum, Se você ler, você vai dizer, nossa, como que eu escrevi isso? Não é assim que é, acontece, Julie? acontece muitas vezes. É, Quando eu tô muito perturbada, não, porque daí eu tô muito ali, eu não consigo me concentrar, né? sim. Aí as Mas coisas quando do dia a você dia. se conecta, Isso. porque qualquer um pode se conectar, gente. De que forma a gente se conecta com a espiritualidade? Com uma prece, com uma meditação, né? Uhum. Eu entro em contato. Mediunidade não é coisa de outro mundo, é coisa desse. Por que criaram essa história, Porque Cleusa? a gente não aprendeu que a gente convive com o invisível. A gente aprendeu a só olhar para você e ver que você está aí, que você é de Uhum. carne e osso e que você existe. Mas não é só você que existe. É, se a gente for para as leis herméticas, tem a lei do mentalismo, né? Uhum. Tem a lei dos polos, o positivo, o negativo. Então, tudo está em conexão. Nós estamos em conexão com tudo. O Perfeito. problema é que a gente não aprendeu a conviver com o todo. A gente Uhum. aprendeu a conviver só com quem a gente enxerga. Sim, E muitas coisas a gente não enxerga, a gente sente. perfeito, perfeito. Né? Eu, quando era pequena, eu enxergava e minha mãe dizia: é visagem É isso, visagem. é visagem isso, Uhum. menina, para com isso, Uhum. né? Como é que você se sentia como, Cleusa? Eu não tinha entendimento daquilo, eu tinha medo, eu Tinha morria medo? de medo, né? Uhum. Eu me lembro uma vez que a minha mãe me deu uma panela de sopa para levar para uma tia minha que estava passando necessidade. E era de noite. Eu saí com aquela panela na mão. Quando eu dobrei a esquina, eu vi um ser lá parado. Voltei de volta. Correndo. Cheguei em casa, minha mãe me disse: como que tu. Mãe, tinha. E a minha mãe daí disse: vamos junto, menina, eu vou contigo. Vou contigo. E ela saiu e eu dizia para ela: tá ali, tá ali. Ela dizia: não tem nada aí.
coisa na tua Olha só. cabeça. Gente, eu passei muito medo, Nossa, nossa. né? E aí até assim, Porque não tinha compreensão. E aí com o passar do tempo que você foi estudando e começando a entender esse fenômeno, como é que Então, foi? esse fenômeno, eu tinha 13 anos, eu fui para o Mato Grosso visitar minha irmã. Eles estavam estudando espiritismo. Então, tinha uma senhora que fazia as reuniões mediúnicas, mas era uma reunião só de abertura de evangelho e estudo. Uhum. E nós chegamos lá, tinha uma mesa imensa, cabia umas 12 mais pessoas, e estava todo mundo sentado para fazer o estudo. Na mesa tinha um vaso com flores, rosas brancas e um com água, e uma jarra com água. E essa senhora me olhou, dona Shirley, e ela disse: Nossa, não tem lugar para você na mesa, mas eu vou pôr uma cadeirinha, você senta aqui do meu lado. Quando eu sentei naquela cadeira, eu comecei a sentir vibração. E aquilo foi me dando medo, foi me dando medo. Quando ela abriu o evangelho e começaram a rezar o evangelho, eu senti que o meu corpo estava entortando, e eu comecei a sentir cheiro de queimado, de Nossa, carne queimada. Era meu muito Deus. forte. E eu comecei a entrar em desespero, porque eu vi o que estava acontecendo e eu não conseguia. Naquele momento eu incorporei, sem conhecimento nenhum. Foi a primeira vez que Foi a aconteceu. primeira vez que aconteceu. Então eu incorporei um senhor que tinha morrido carbonizado. Nossa, que pesado. E a filha dele estava ali no estudo. Nossa. E como é que se saiu dessa situação? Então, foi tão traumático para mim, porque nunca tinha acontecido isso lá, não tinha nenhum médium que era assim. Eles faziam um estudo, não tinha Uhum. conhecimento. Quando eu voltei em si, aquela jarra de água, eles tinham jogado em mim, Meu né, para eu Deus. voltar, né? O desespero. Foi desesperador. Então, quando eu voltei em si, a senhora que estava lá e todo mundo me abraçou, me beijou, agradeceu, porque a menina que estava lá era uma advogada, se comunicou com o pai, conseguiram ajudar o pai a ir para o plano espiritual, porque o pai estava em sofrimento. Mas para mim foi assustador aquilo, Nossa, aquilo foi Cleusa, eu terrível. imagino. Então eu já era sensível, já enxergava e já sentia. A partir daquele momento eu nunca mais quis voltar, Sim, porque para mim foi terrível. E a partir daquele momento, se morria alguém com algum problema, ele se encostava em mim e eu sentia. A partir daquele momento, eu vivia no hospital, gente. Porque eu nossa. sentia o que o espírito sentia, dava tudo. Tudo, tudo e mais um pouco. E eu não sabia controlar aquilo, eu não sabia lidar com aquilo, né? Então foi terrível para mim. Foi quanto tempo, assim, nesse limbo até você encontrar alguém que te orientasse? Até os meus 15, 16 anos. 2, 3 anos ali, mais ou Que menos. aí eu Uhum. percebi que eu não tinha saída. Ou eu estudava, eu tinha que Uhum. estudar. Então eu comecei a estudar por conta. Eu comecei a Uhum. estudar por conta para entender. Então, melhorou, aquilo melhorou, mas ainda assim era muito forte, Sim. né? Imagina, eu imagino que isso até atrapalhava o teu dia a dia, porque você te Sim, impedia de fazer coisas, ou, nossa, né? muita coisa, né? E aí eu comecei a adoecer, né? Com 18 anos eu tive um ameaço de derrame. Meu Deus. E ninguém sabia o porquê e como, porque estava tudo normal. Na realidade, eram os chamados, eu tinha Hum. que ir, eu tinha que, né? Então, a partir desse processo todo, eu continuei estudando, eu vim no Bezerra, me lembro que eu vim no Bezerra, mas eu não me identifiquei com o Uhum. Bezerra, Uhum. né? Eu não me sentia acolhida na realidade, e era normal, né? Para a Uhum. época era o jeito deles. E, gente, a minha história é muito, Sim. né? É, e nesse processo todo eu comecei a buscar o conhecimento, comecei a estudar, fui num médium muito querido, que foi o Bianor Giordani, já estava casada, porque a mediunidade estava muito aflorada, e eu estava sofrendo de novo, tinha Uhum. dado uma parada, uma estabilizada, daí a gente desliga, né?
E aí, aquilo foi muito forte, até que eu fui lá e ele foi muito claro comigo, porque ele me disse assim: se você não trabalhar com a tua mediunidade, não desenvolver ela adequadamente, você não Uhum. vai ter muito tempo de vida, porque você não vai aguentar. Nossa! Sim, porque suga muito a Sim, energia, né? e para ti realmente veio como uma missão assim, ó, Uma não era um missão. sinal, Não, aham, é. era um caminho único assim, né, E Cleusa? aí então eu me enfiei Uhum, nos estudos, uhum. porque era a única forma de eu controlar, estudar. Então, comecei a estudar muito e aí a partir do momento que tu tem estudo, que tu deixa de ser leigo, que tu compreende, tu controla. Porque, como eu falo sempre, o teu corpo é o templo só do teu espírito. Se você não permitir, ninguém chega. Olha aí, mas aí tem que ter conhecimento Tem que para ter chegar nisso. conhecimento. Por quê? Porque quando tu é médio de incorporação, a energia começa a tomar conta e você começa a entrar em desespero, porque é algo que tu não controla. Por que que tu não controla? Porque tu não tem conhecimento e tu tem medo. Tu não sabe. Uhum, Então, a uhum, partir do momento que tu começa a ter o conhecimento, você diz: para aí, esse corpo é meu. uhum. Eu só vou permitir que você chegue se eu quiser. Certo, Porque nós somos o dono do nosso corpo, perfeito. né? Uhum. Então, a partir daquele momento, eu aprendi a controlar a minha E mediunidade. aí usar e E canalizar aí, fui para a aquilo. casa espírita, Uhum, trabalhei tempo na casa espírita, até que chegou um ponto que eu vi que podia ser diferente, que uhum, não precisava ser cheio de regras, uhum, né, uhum. seguir só aquilo. E aí eu montei um grupo de estudo e do grupo de estudo saiu a casa espiritualista Amor e Luz, que hoje tem um trabalho maravilhoso lá, são 100 e poucos trabalhadores, né? A gente trabalha só com a Sim, caridade, a casa se mantém só com doações e as macarronadas que a gente faz sim. para manter a casa, né? Porque se gasta muito. A equipe que trabalha é lindíssima, né? Eu, por um tempo, eu fiquei 14 anos à frente, depois eu me Uhum. afastei um pouquinho, porque eu estava muito cansada. Então, agora eu retornei, né? E lá é um trabalho onde tem todas as técnicas integrativas, né? Então, a gente não atende só a pessoa que está ali com a mediunidade em Uhum. desarmonia, a gente atende toda a pessoa que precisa de uma ajuda, que precisa de uma palavra, que precisa de uma terapia para se Uhum. E é um harmonizar, né? atendimento gratuito, fraterno. Gratuito, é fraterno, Uhum, qualquer um é atendido, né? uhum. Então, eh, quando a gente entende que a mediunidade, ela não serve só para você, mas serve para todas as pessoas que precisam, tu te torna um canal de luz. Tem que Com ter uma certeza, compreensão muito grande, com né? certeza. E outra coisa, Júlia, às vezes você fala, nossa, Cleusa, você é muito humilde, eu sou muito humilde, porque a mediunidade não é para te elevar. Se você se eleva, você se perde no caminho, porque o ego faz você se perder. Agora, se você entende que você é igual a qualquer um, que tenha ou que não tenha mediunidade, então você se põe à mesma altura que ele, aí você cresce junto. Entendi. Você cresce Uhum. junto. Porque você tem a tua jornada de desenvolvimento Isso pessoal, né, aí, Cleusa? isso aí. E se eu tô nesse caminho, é porque numa vida passada eu errei muito. E eu venho com a minha mediunidade aflorada para sanar aquelas dívidas do passado. Olha, para colocar a tua Então, vida a o serviço. médium, gente, o médium não é santo. O médium não é aquele ser tão evoluído que vocês acham que é. O médium que vem para isso. É aquele ser que precisa disso para evoluir um pouco mais. Uhum. E que também está sujeito a todos os problemas da humanidade, assim. Tá mais sujeito, porque como você teve muitos erros no passado, tu pode te perder a qualquer momento. Por isso que a gente nunca julga ninguém. Nós estamos neste caminho de aprendizado e de busca tanto como qualquer outro. Então o estudo é fundamental.
Perfeito. né? É que nem aquela história. Hoje nós estamos repetindo o programa, porque já tem um programa assim lá atrás. Mas por que estamos repetindo? Porque ainda tem gente que precisa aprender. Sim. Ainda tem gente que precisa disso. E muitas pessoas são enganadas no dia a dia, né, Cleusa? E Muitas. aí eu quero voltar naquele ponto que você falou antes ali do charlatanismo, porque isso causa um certo endeusamento quando O a ego, pessoa... né? É o ego, É o né? ego. E E a aí, pessoa se perde. a pessoa, ela pode usar isso para o mau caminho também. Por quê? Porque Hum. nós convivemos com todo tipo de energia. Nós temos a energia de luz, mas tem a energia da sombra. E quando você deixa o ego tomar conta, essa energia da sombra também chega em você mais fácil. E é mais fácil dela te manipular. Olha, ela deve ser mais sedutora, né? Porque é mais muito mais, porque ela te fácil. mostra um mundo Uhum. de ilusão, né? Então, agora a partir do momento que tu estuda, que tu tem o conhecimento e que tu busca, é difícil esse tipo de energia tomar conta. Por Uhum. quê? Porque tu tem a consciência, Perfeito, né? perfeito. Então, a gente tem que estar sempre estudando, gente. Tem 2 pontos aí, né, Cleusa, que eu acho que vale esse alerta para quem nos acompanha também. A questão da paranormalidade, dos dons mediúnicos, Os né? dons. E a questão de que a pessoa que está trabalhando com isso, ou que tem isso mais aflorado, ela precisa estar comprometida com um autodesenvolvimento. Com estudo. Com o estudo. O estudo nunca pode faltar. Porque tem se que ela- estar sempre Se ela buscando. não tiver buscando esse comprometimento, esse respeito e essa seriedade com o Uhum. trabalho, ela corre Ela o se risco. perde. Aham, Ela se perde. Sabe por quê? Hum. Porque, exemplos meus, né? Eu teve um período da minha vida que eu foquei só nisso. Ética, moral, estudo. Eu não saía de casa. Isso também não é bom. Por quê? Porque a gente vem para experienciar as coisas terrenas. E é importante isso. Então, quando eu saía, às vezes ia num bar, como todo mundo, Sim, com em os um amigos, local, enfim, né? Qualquer pessoa. bater um papo, num happy hour, as pessoas paravam e me diziam, Cleusa, o que que tu tá fazendo aqui? Ah, meu Deus. É como se eu não pudesse, porque as pessoas me viam como uma santa. E eu não sou. E eu dizia, gente, eu tô aqui como você está, Uhum. né? Então, na visão delas, não pode. Pode sim, gente, tudo pode. Desde que você tenha equilíbrio, né? Uhum. Tu pode tomar uma taça de vinho, mas tu é espírito. Se tu tomar uma taça de vinho, não vai te fazer nada. Uhum. Agora, tu não pode tomar 10 taças de vinho, até mesmo porque tu tem a consciência que você, enquanto médium, vai ser influenciável por aquele tipo de energia. Às vezes, pessoas que morreram em função da bebida e que não conseguem ir para o lugarzinho e estão ali, daí estão bebendo junto contigo. Olha, Ah. aí é um parênteses que eu quero te perguntar, né? A bebida alcoólica, quando você bebe demais, enfim, ela acaba sendo um facilitador. Ela é um facilitador. Tá. Porque o que a bebida alcoólica faz? Ela te traz uma expansão de consciência tão grande que tu te perde. Por isso que dá os problemas, né? Por isso que dá os problemas. Então, você pode tomar uma taça de vinho. O que você não pode é tomar uma garrafa de vinho. Porque daí não é você. Como tu é médium, aí esse tipo de energia chega Uhum. e usa você. Por isso que tem pessoas que bebem e depois não lembram o que fizeram. Olha só. E quando você diz usa você, de que forma? Usa a tua energia, o teu corpo, usa a tua fala, né? Uhum. Então, energeticamente, tu fica naquela vibração. Uhum. E aí? Aí tu perdeu o controle. Aí não é mais você. Uhum. E aí depois se Né? arrepende, Se né? arrepende. Causam problemas. Cleusa, e agora assim, quem tá passando por esse momento, como você citou aqui, que tu viveu essa experiência, né? De estar nessa turbulência, de não saber, tipo, a minha vida tá cheia de problemas, eu não sei o que é. Como que a pessoa começa assim? Porque daqui a pouco pode ser uma mediunidade que precisa ser Pode. olhada, Se né? conecta com Deus, independente da tua religião, independente do que você acredita. Se você é evangélico, vai para a igreja. Se você é católico, vai para a igreja. Sabe? Se você é budista, se conecta com aquela crença. Porque
tem várias formas de buscar o conhecimento. Por que que eu me intitulo espiritualista? Porque eu amo ir na igreja, eu amo os cultos evangélicos, a forma como eles fazem a prece deles, fazem com muita fé. Eu amo a Umbanda, tem muita coisa na Umbanda que me fascina, mas de tudo eu tiro o que é bom. Eu não sou fanática, eu não tenho fanatismo em nada. Eu pego o conhecimento de cada um e agrego ao que eu já sei, Uhum, entende? uhum, Às vezes as pessoas me dizem, ó, vamos lá, a igreja é assim, assim, eu gostaria que tu fosse. Eu vou, gente, uhum. eu vou. E de lá eu tiro o que é bom para mim, Sim. né? Às vezes eu estou em alguns lugares, as pessoas me olham assim, porque todo mundo me conhece já, né? Sim, Então sim. as pessoas me olham, tem gente que diz, nossa, você é aqui. Eu digo, sim, também vim buscar como você, sabe? Sim, é uma Isso. caminhada, É né? uma caminhada, né? Se a gente seguisse os 10 mandamentos de Deus, nós não precisávamos de religião nenhuma. Ali já tá tudo, né? Tá A escrito maior tudo. religião do mundo é amar incondicionalmente. Cristo foi o maior dos médiuns. Sim. Ele acreditava, ele colocava a mão, ele curava, né? Então, tem uma passagem da Bíblia que ele diz: há muitas moradas na casa do meu pai. Por que que você acha que é só você que existe? Se há muitas moradas, há muitos mundos Uhum, diferentes, há uhum. muitos seres diferentes. Ele não disse, olha, o caminho é, né? O caminho é o amor, mas assim, tem O muitas. caminho é um só, é o Aham, Pai, aham, certo. né? É o amor incondicional, é Uhum, Deus, né? Esse é o único caminho. Só que todos os caminhos vão levar a ele, uhum. Perfeito, perfeito. né? E a gente, quando desencarna, dependendo da nossa evolução, nós vamos para mundos mais evoluídos ou menos evoluídos. Então tem que aproveitar a oportunidade Aqui, aqui, né? eu sempre digo que estar aqui, essa é a nossa melhor vida. Faça dela a melhor vida. Aham, Seja bom, seja correto, seja honesto. Não faça para o outro que não gostaria que fizesse para você. Esse é o caminho. uhum. Só partindo daí a gente já tem Nossa. muitas respostas, né, Cleusa? Voltando um pouquinho para a temática do nosso programa, Uhum, eu queria que você citasse mais exemplos. Você contou um pouquinho da tua história aqui, aham, da psicofonia, né, uhum. quando Eu você ouve. escuto Que outros e tipos? falo. Aí Uhum. tem médiums de passagem, médiums de. Deixa eu olhar aqui na minha colinha, gente. Psicografia, né? Psicografia, médiuns videntes, intuitivos, mecânicos, Nossa, semimecânicos, o que né? é essa ideia do O, mecânico faz? o Chico Xavier era um médium mecânico, o espírito usava o braço dele e psicografava com a Ah, letra olha. do espírito. Semimecânico escuta e ele escreve, mas escreve com a letra dele, Olha que né? curioso, isso eu nunca tinha ouvido É. falar também. Uhum. É que são vários tipos de Sim. mediunidades, médiuns audientes, os que ouvem e falam, ou ouvem e escrevem, tá ouvindo e tá escrevendo. Eu sou uma médium audiente e de psicofonia, né? Eu incorporo e deixo o espírito falar, usa as minhas cordas vocais para falar. Às vezes eu escuto e escrevo, né? Uhum, uhum, Então, médiuns facultativos, médiuns involuntários, então tem vários tipos de faculdades mediúnicas, uhum, né? uhum. Aí isso, eu dou estudo lá na Casa Espírita e a gente faz avaliação, né, dos médiuns Ah, para interessante. faz avaliação para ver que tipo de mediunidade é mais latente. Às vezes, todas as mediunidades estão latentes em nós. Daí, quando tu começa o desenvolvimento, uma, Uhum. duas fica, uma faculdade, duas fica, né? Olha, mas é É, possível trilhar e e desenvolver. É uma desenvolver. habilidade que você. Uhum. Isso, né? Que tu precisa estudar, não tem jeito. E aí tu vai te identificando, Que né? interessante. Então, quando tu tá em desarmonia, parece que tudo tá ali, né?
Mas a partir do momento que tu começa a estudar, uma vai ficar, aquela que tu te identifica mais, que é mais fácil para você, né? Uhum, uhum. E, Cleusa, tem muitos relatos, muitos livros, né, do Chico Xavier, onde ele cita coisas que acontecem em casa, na vida, assim, fisicamente, materialmente, que as pessoas se assustam muito, né? Por Sim, exemplo, eu vim aqui, deixei esse copo aqui. Agora eu chego aqui, esse copo tá tá lá do lá. outro lado, né? Uhum. Tenho certeza que muitas pessoas, né, vivem isso, ou Muitos. como Há lidar com muitos isso? fenômenos, né? Muitos, Tem, né? nossa, mas não é normal. Então a gente se assusta. O que precisa entender é que a gente convive com todo tipo de espírito. Uhum. Aí tem aquele espírito zombeteiro que sabe que tu tem medo E vai lá te e vai sacanear. lá te sacanear um pouquinho. Tipo o irmão que faz sacanagem pro irmão, ali que briga com o Isso. irmão. Ou que pega no pé. Ai, A tem mesma isso coisa, também. tem isso sim. Aham. E como é que se evita? Tirando o medo Ah, e indo, tirando o conhecendo. medo, tu sente isso dentro da tua casa, faz uma prece. Uhum, Faz uma prece, pede o auxílio dos espíritos de luz, de quem você acredita, que harmonize a tua casa, passa um incenso, né? Porque a uhum. nossa casa é o nosso templo, a gente não tem que levar ninguém para lá. Opa! Por que que a gente atrai? Pela nossa vibração, Então né? vamos cuidar muito aí. E aí isso tem que cuidar. Então, às vezes tem alguém com depressão em casa, vai olhar a depressão, se é uma depressão física ou se é uma depressão espiritual. A depressão física, você vai tratar de 6 meses a um ano, você vai ficar bom. A depressão espiritual, tu vai tratar uma vida, vai trocar medicação, melhora aqui, pior ali, e tu tá sempre com depressão, porque essa depressão é espiritual. Vai olhar para isso, Olha que interessante. sabe? Vai Uhum. buscar algo, vai buscar alguém que possa te dar uma orientação, Sim, né? Ninguém veio para tomar medicação uma vida inteira. sim, Medicação a gente veio para tomar quando precisa, perfeito. né? Então tem gente que se intitula com depressão e toma medicação a vida inteira, mas que depressão é essa que tu tem que tratar uma vida inteira? A Uhum. gente não vem para passar uma vida doente. Sim, A sim, gente, sim. né? Uhum. Então, precisa ser olhado isso, porque e hoje em dia a pessoa está triste e é intitulada com depressão. Tristezas fazem partes da nossa vida. Uhum. A tristeza ela vem e ela vai, né? Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque hoje se usa muito a medicação para isso como bengala, Verdade. né? Então, Uhum. gente, olha o meu corpo como ele é constituído, o que que o meu corpo precisa, né? De uma boa alimentação, exercício físico, Água. água, muita água. Nosso corpo precisa de água, precisa de uma boa prece, né? De uma conexão. Há muito tempo atrás, as civilizações antigas, quando tinha alguém que adoecia, como era tratada? Vai, te reserva, medita, toma chás, faz banhos e presta atenção no teu corpo. Esse era o Esse remédio. era o Aham. remédio e a cura vinha. Por que que a cura vinha? Quando eu me conecto com a minha essência, que é o meu espírito, ele sabe o que eu preciso. O que está acontecendo hoje? O mundo está muito acelerado. Então, as pessoas não param mais Uhum. para olhar para si, para tirar o tempo para si. E aí fogem Uhum. do que tem de melhor na essência, que é o espírito. Então, mediunidade, Ju, todos nós temos. A gente precisa aprender a se conectar. Se conectar com essa essência luz, que permeia o todo, que Uhum. está em tudo, que está em todos. Quando a gente consegue fazer isso, a gente entende o que é ser médium. Sim. Ser médium, você não precisa, gente. Tem pessoas que dizem assim: não, mas você tem que trabalhar. Não, você não tem que trabalhar se você não quiser. Mas você precisa compreender para não sofrer, Para aprender a para lidar. aprender a lidar. Então, para ser médico não tem que estudar, para Uhum. ser um professor não tem que estudar, para ser médium também tem que estudar, Ótimo. porque é o conhecimento tira o véu.
O véu né? da ilusão, O né? véu da ilusão, e nos mostra o que é concreto. E como nós estamos num corpo físico, nós precisamos também entender o concreto para saber lidar com o invisível, Perfeito, né? perfeito. Então, eu volto a falar. Todos nós somos médiums, alguns num grau mais Uhum. evoluídos, outros menos, outros com a mediunidade aflorada, que está sofrendo por isso, mas não precisa sofrer por isso, gente. Sim. Busquem conhecimento, busquem uma casa espírita. Ah, Cleusa, eu não gosto de ir na casa espírita. Compre 5 obras do Kardec. E começa por ali, depois tem obras maravilhosas, né? Mas começa pelas obras do Kardec, Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Uhum. Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Isso Conta é. toda a Uhum. história. Isso é o básico. É o Uhum. básico. Depois tu vai buscar Violetas na Janela, que é um É lindo. romance para você entender, né? Que é um romance fácil de Uhum. entender, Tem né? filmes também, né? Filmes, Uhum. né? A Vida Além da Morte. Bom, O Nosso Nosso Lar é Lar, lindo, as né? vidas as mães de Chico Uhum. Lindo Xavier, também esse a filme. história do nosso querido que partiu há pouco, né? O O Edivaldo. Edivaldo Franco. Tem tantas obras, gente, Sim, sim. né? Tem muito conteúdo, como esse Muito podcast, por conteúdo. exemplo, ele também, a gente trabalha nele, né, e produz ele para que ele seja uma fonte de conteúdo, né, Cleusa, Isso, confiável, né? confiável, para que as pessoas, né, não fiquem alienadas ao dom que vocês têm. Sim, sim, Porque o mundo, as pessoas vivem numa alienação. Não se dão conta que elas têm um poder grandioso, que a gente tem Deus dentro da gente. sim. E Deus, vocês veem Ele, vocês tocam nele? Não. Não, né? A única diferença nossa é que nós ainda precisamos de um corpo físico para experienciar as coisas que, de alguma forma, Uhum. nós negligenciamos em outra vida. Mas a ideia é que chegue em um momento que a gente não Que a precise gente não mais. precise mais voltar. Se tudo der certo, É. a gente não precisa mais voltar. Teve um rapaz essa semana que eu atendi, ele me disse, Cleusa, eu estava jogando futebol e caí e bati a cabeça e fui para o hospital. Eu estava sentado esperando o atendimento e deu um apagão. Ele disse, um apagão. E eu fui para um lugar que eu nunca senti tanta paz na minha vida. Vieram pessoas de branco e uma mulher falava para mim, você não pode ficar aqui, é hora de você voltar. Nossa! E eu dizia para ela, mas eu não quero voltar. É muito bom estar aqui. Ela Uhum. dizia, ele me disse, ela dava uma risadinha, ela dizia, não, mas ainda não é o teu momento, você precisa voltar. E ele dizia, não, eu não vou voltar. Até que ela me olhou com uma voz firme e disse, você precisa voltar, aqui não é o seu lugar. E aí ele voltou. Voltou. Ele disse, mas o que eu senti lá, eu carrego até hoje, eu nunca senti em lugar nenhum. Nossa, eu fico arrepiada aqui te ouvindo. Uhum. Uhum. E ele foi para que lugar? Ele não sabe dizer. Uhum. Ele não sabe dizer. Ele só disse que era muito bom. E que era um local que era tudo branco. Era muito branco. E ele sentia muita paz. Que coisa, que experiência, né? Então Interessante. muitas Uhum. pessoas relatam isso, né? Sim, Numa experiência de quase morte, sim. elas relatam isso, Só que né? ainda não é o momento, Ainda não né? é o momento, então eu Uhum. vou ficar lá quando for a minha Sim. hora. Agora, quando não for, eu volto. Por isso que cai avião e tem gente que não morre, porque não é a hora. Não é a hora. É. Cleusa, agora uma curiosidade que eu tenho aqui, que imagino que quem nos acompanha também tenha a seu respeito. A mediunidade já te colocou em alguma enrascada, assim? Já te colocou em alguma situação que você ficou constrangida, ou você não sabia muito o que fazer, assim? Já teve uma situação no próprio consultório que eu recebi, eu acho que eu já até contei, mas vou contar de novo, que eu recebi o pai de uma menina que tinha morrido, ela estava num processo difícil do casamento, e o pai dela não gostava do marido, e o pai falou para ela, e ela pediu para o pai, ela, né,
se era para ela separar, porque ela não aguentava mais a situação que ela estava Uhum. vivendo. E o pai disse para ela que não era para ela separar. E quando eu voltei em si, ela estava muito brava, porque ela disse que não era o pai dela nunca gostou do marido dela, que antes de morrer, a coisa que ele mais queria é que ela separasse, Separasse. porque ela sofria muito. E aí eu fiquei com, né, a gente fica meio assim, daí eu só disse para ela, olha, você não é obrigada a acreditar, Uhum. né? Porque vai que não era o pai dela Uhum. mesmo, mas eu senti a presença do pai dela e o que ele falou para ela realmente era, e teve coisas que identificou e, Uhum. né? Só não se sabia o porquê que ele estava falando Falando aquilo. aquilo, mas aí naquele momento ela disse que não era o pai dela. E eu disse para ela: olha, você não precisa acreditar. Eu dei passagem para quem estava ali, ele se identificou como seu pai, mas se você disse que não era ele, não era ele, tá tudo bem. E passou um mês depois, ela veio lá me pedir desculpas porque ela tinha entendido o que o pai dela quis falar para ela. O marido sofreu um acidente e morreu. Nossa. Então, se elas tivessem separado, provavelmente iam falar que, quem sabe, o acidente era, né, ele tinha provocado aquilo pela Uhum. situação, Ou a culpa dela, ou a talvez, culpa, né? é. Uhum. Então, sim, já me aconteceram muitas situações assim que depois a pessoa volta e me agradece, né? Outro dia eu fui num evento com o qual eu era palestrante e a pessoa que estava na recepção, ela me olhou, nossa, já te odiei muito. Meu Deus! E eu disse para ela, é mesmo? Daí eu disse para ela, por quê? Hoje tu me odeia? Porque daí eu levo na brincadeira, né, Sim. gente? Porque às vezes eu falo as coisas e eu não Nossa, lembro o que eu Cleusa. falo. Daí ela disse, porque há tanto tempo eu fui lá e você me falou isso, isso, isso. E eu saí de lá muito brava. Ela disse, achei que era coisa da tua cabeça. E isso aconteceu. Ela disse, aconteceu depois de alguns anos. Eu disse, nossa, falei do teu futuro, então. Ela disse, sim, falou do meu futuro. Eu não gosto de falar do futuro, eu Uhum. disse para ela, porque o futuro pode mudar, as pessoas Sim. podem mudar. Ela disse, naquele momento, para mim, foi algo que eu pensei, nossa, essa mulher tá... Tá Isso, louca. nunca vai acontecer isso. Ela disse, hoje eu sou muito grata a você. E eu posso te Olha! dar um abraço? Eu disse, claro que pode, agora me fala o que eu te falei, Sim, porque você né? não vai lembrar, Não né? lembrava, tinha Aham. se passado muito tempo. E daí ela me contou, foi uma Aham. situação, não vou contar aqui porque é Sim. particular dela, que tinha acontecido e realmente... Então, gente, Nossa! isso acontece muito. Eu tenho a humildade para dizer Uhum. para a pessoa, olha, me perdoe então. Se não é isso, se Uhum. me perdoe, eu posso estar sendo influenciada, porque a gente pode estar sendo influenciada. Então, me perdoe, né? E não era não era essa a intenção, não era o que eu queria. E Mas, Cleusa, assim, a gente volta daí na questão do entendimento que você tem da uhum, espiritualidade e também da escolha da pessoa de aham, aceitar ou é, não aquela informação que está aquela vindo informação. e usar aquilo, né, em benefício Uhum, dela ou não, enfim, decidir. Assim como todos nós é, temos a possibilidade de escolher aham. aquilo que a gente vai seguir ou não, né? Então, você está trazendo o recado. Agora, a pessoa que recebe, ela tem que ter esse Tem que ter discernimento o discernimento. de Nem seguir ou todos não. têm, né? Nem todos têm. Uhum. Então, acontece sim, acontece muito. Eu levo sempre na esportiva, porque eu jamais vou fazer alguma coisa para prejudicar alguém, Sim, porque imagina. eu entendo de lei de karma, eu sei que Aham. tudo tem retorno, né? Então, o que eu quero sempre é o bem-estar daquela pessoa. Eu quero que ela fique bem, né? Claro, claro. É, E usar tudo isso com muita e com responsabilidade, né? amor, né? Com E amor. com amor. Perfeito. Acho que esse é o recado, né? Uhum. Esse é o recado, O Cleusa, que a gente recado deixa. é: todo médium, não faça para o outro o que tu não quer para você. Boa. Ponto. E estude Estude, para busque o aprender. conhecimento, Uhum. não importa onde, mas importa que tu vá tendo a percepção do que você não é sozinha nesse mundo, que o que habita esse corpo é um espírito e que você é médium. Muito bom. Muito bom. Bom, com esses recados lindos aqui da Cleusa, a gente vai para a frase e vamos nos encaminhando aqui para o fechamento do programa. Também falamos de faculdades mediúnicas, a Cleusa trazendo a experiência dela, que é riquíssima e muito interessante, né? Para se seguir esse caminho do conhecimento, do estudo, é fantástico sempre.
Olha que frase forte. Ai, ai. Quem não sabe enxergar o que tem, vive como se não tivesse nada. Uau! Gente, então lá vai o recado. Enxerguem que todos vocês são médiums. Se vocês não entenderem que vocês são médiums, vocês vão perder muitas coisas boas da vida de vocês. Então, lembra o que você olha quando você se vê no espelho. E aí você vai entender qual é a tua maior missão aqui. Você é um ser perfeito, amado por Deus. Você não é só matéria, você é espírito. Que lindo, que lindo! Eu tenho vontade de te abraçar, Cleusa. É um abraço, sinta-se abraçada. Obrigada! Eu e toda a audiência, quem está acompanhando o programa, acho que tem essa vontade aqui, né? Muito obrigada, Cleusa, por todo esse esclarecimento, por essa luz que você traz para nós aqui nos programas, especialmente no tema de hoje, né? Desmistificando um pouco essa questão da mediunidade e também esclarecendo e orientando caminhos, né? Oferecendo caminhos. Somos todos iguais, né? Com imagens diferentes, mas todos iguais. Somos a imagem e a semelhança de Deus. Lindo, lindo. Gente, para seguir acompanhando os conteúdos da Cleusa Zanella, segue lá no Instagram, @Cleusa Zanella, no YouTube também, segue por lá, que tem muito conteúdo legal, muitos programas aí da primeira temporada que são sensacionais para você, né, fazer toda essa trilha de conhecimento, que já é um estudo, já é um grande conhecimento, né, Cleusa? Sobre espiritualidade e mediunidade. A gente se vê então no próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, Cleusa. Gente, até.